Bom dia, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Uma saudade gigantesca de todos vocês, não é? Querendo que tudo isso passe, que a gente possa estar aqui nas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, eu hoje vou prosseguir com o conteúdo do 8º ano revisional, revisando aqueles conteúdos mais importantes que foram vivenciados lá no 7º ano. Tá bom assim? Diante disso, eu lembro que o conteúdo do 7º é um conteúdo de transição, ou seja, é um conteúdo que a gente estuda a Idade Média e também a Idade Moderna. Esse processo transacional, transição, ele tem um aspecto importante. Qual é? Que a Idade Média e a Idade Moderna possuem características sob o ponto de vista político, econômico, social e religioso completamente diferente. Isso mesmo, parabéns. Por quê? Porque a Idade Média tem um termo que nos ajuda a entender de forma ampla e concisa esse período chamado Idade Média, Idade Medieval. Qual é o termo que nos ajuda? Isso, muito bem, viu? Quem é seu professor, hein? Exatamente isso. Teocentrismo. A Idade Média recebe o nome característico do centro, teocentrismo. Você que está aí esquecido ou esquecida, eu vou relembrar, vou te ajudar. Teocentrismo significa... Você está indo bem, está estudando bem, estudou aí esse período todo em casa. Teocentrismo significa Deus no centro de tudo. Deus era o centro. Como é que a gente sabe disso? É só você lembrar das minhas aulas em que eu falo que os conteúdos históricos estão interligados. Nós estudamos lá no finalzinho do 6º ano o Império Romano e vimos que ali surgiu uma outra religião monoteísta. Qual foi essa religião? Foi o cristianismo. E ele se consolidou em que período? Na Idade Média. Se consolidou na Idade Média, o cristianismo. Por isso que é o período em que Deus está no centro de tudo. Tudo era voltado para Deus. E no finalzinho dessa Idade Média, o mundo já apresentava algumas mudanças. Situações em que havia um desligamento, não é? Uma influência cada vez menor do pensamento teocêntrico, passando agora então para o pensamento antropocêntrico. O antropocentrismo significa isso, o homem no centro de tudo. Quando você pronuncia a palavra, preste atenção aí comigo, antropocêntrico, antropocêntrico, você repare bem, preste atenção, que você dê uma pausa, sem perceber a sílaba pó, e você corta ela aí. Antropó significa homem, centrismo, centro do mundo ou centro do universo. Significa que agora o homem se acha muito importante, só ele tem valor, só ele tem importância. E nesse aspecto, como já havia ocorrido, não é? Estava em plena evolução a expansão marítima, alguns estudiosos tiveram a oportunidade de se deslocar para outras regiões e entender que na região onde foi Grécia e Roma, onde estava Grécia e Roma, ali foi o centro de irradiação, de florescimento de um pensamento antropocêntrico. E o homem moderno também quer essa busca, quer novamente que o pensamento antropocêntrico aconteça. E daí vai surgir o nome Renascimento, que significa nascer de novo.
E o que é que vai ser? O que é que vai nascer de novo? Interrogação, professor. Isso mesmo, vai nascer de novo o pensamento antropocêntrico. Do homem estar no centro do mundo, do homem está sendo valorizado. E é isso que nós vamos estudar. E esse homem sendo valorizado, ele busca o quê? Ele busca autonomia, ele se acha. Ele busca uma valorização dele mesmo, do humanismo. E ao mesmo tempo ele percebe que quando ele começa a estudar, vai surgir ali também no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, essa transição, vai surgir as universidades. Não é isso? As universidades. Essas universidades vão ser o centro irradiador de questionamentos, de contestação. Então surge esse renascimento. Esses historiadores, esses pensadores começando a questionar tudo, questionando a Idade Média e valorizando agora a Idade Moderna, baseado no antropocentrismo. Deu para entender? Beleza? Posso prosseguir? Isso, muito bem. Com esse desenvolvimento, a gente tem que entender aonde que surgiu esse renascimento. Foi no Brasil? Não foi no Brasil. Esse renascimento surgiu lá na Península Itálica. Península Itálica? Que nome é esse, professor? Me ajude aí. Esse nome está surgindo porque é Península Itálica, porque a Itália, ela não está unificada territorialmente. Itália, sim, aquele território que o formato parece uma bota. Lembrou? Isso, muito bem. Aquele território que parece uma bota, ele está subdividido em reinos. Cada reino daquele tem um rei. Cada reino tem um governante e um príncipe lá. E foi havendo unificação. O reino A, ao invés de entrar em conflito com o B, se une. O reino C, ao invés de entrar em conflito, se une com o reino D. Passa a ser um único reino. Está dando para entender? Isso é o chamado processo de unificação, que vai começar a acontecer lá no século XIX. Por enquanto, a Itália está ainda dividida em reinos. Mas não vou entrar nesse período de unificação italiana, senão a gente vai acabar fugindo do assunto, misturando. Não convém fazer isso agora. Convém a gente destacar que essa Península Itálica, por que acontece na Península Itálica, professor? Porque ali havia um incremento, havia uma circulação de moeda, de riqueza muito grande, não é? Havia uma circulação de riqueza. E nesse processo de desenvolvimento, desse estágio de desenvolvimento do Renascimento, era preciso ter dinheiro. E esses ricos comerciantes começaram a acumular dinheiro, juntar dinheiro, também por conta da expansão marítima. Com isso, esses ricos comerciantes acumulam dinheiro e começam a financiar artistas para fazer pinturas de acordo com o desejo desses ricos comerciantes, também chamados de, isso mesmo, parabéns, viu? Mecenas. São os mecenas que vão investir no renascimento artístico e científico. E esses artistas começam a produzir. Aí, com isso, temos uma situação muito boa, muito forte, muito intensa para o desenvolvimento dessas situações. Não é? Então, quando isso acontece, esses artistas começam a ter uma ascensão econômica, começam a ganhar destaque econômico, não é? O sonho deles, é bem verdade, é ter espaço político na sociedade. Mas vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, vamos devagar. Lá na frente que a gente vai entender melhor como aconteceu isso, não é? Por enquanto a gente vai se deter, vai ficar focado aí na situação em relação ao Renascimento. E o Renascimento, ele começa a surgir na Península Itálica, como eu falei agora há pouco, e ele também começa
a ter períodos de desenvolvimento. Períodos. Outra coisa que eu venho batendo na tecla desde que você é meu aluno, minha aluna lá do 6º ano. O Renascimento, ele está atrelado, os fatos históricos estão atrelados, estão juntos um do outro. Você não pode ver um fato histórico de forma isolada, você tem que procurar, pesquisar, avaliar, refletir, melhor dizendo, encontrei o termo que eu estava querendo, refletir sobre o conteúdo anterior. É prioritário isso, prioritário. Então, nós temos essa situação de o Renascimento acontecer, não é de forma aleatória, porque surgiu condições para isso anteriormente. E esse Renascimento tem períodos chamados de... Isso, você está abalando Paris em Chamas hoje, viu? Parabéns. Tem o período 300, 400 e 500. Pela pronúncia, da minha pronúncia linda, maravilhosa, você já percebeu que tem aí uma influência italiana nesses termos. 1300 significa o ano de 1300, 1400, 1400, 1400. 500 faz referência ao ano de 1500. Então, a partir daí, temos os períodos do Renascimento. Falando um pouquinho sobre eles agora, esse 300 é um período de transição. O que é isso, professor? Significa que esse período ainda recebe influências do período medieval. Olha aí, se ligou? Período medieval. E nesse período medieval existe Deus no centro de tudo, hein? Deus no centro de tudo. Então, algumas obras, algumas manifestações, algumas informações são dadas, são referências a partir de quem? Do teocentrismo. Então, determinados artistas que vão atuar na pintura, na escultura, na literatura, eles vão beber na fonte do teocentrismo. Eles vão estar sendo influenciados pelo teocentrismo. Aí você vai lembrar daquilo que foi falado no ano passado, quando eu disse sobre esse conteúdo, que vai surgir um literário italiano que colabora muito nesse período. Quem é o nome dele? Quem é ele? Isso, Dante Alighieri, italiano, que vai escrever uma obra chamada A Divina Comédia. Nesta obra, A Divina Comédia, ele faz um mergulho crítico sobre a questão criacionista de Deus. Vai fazer uma alusão, vai questionar a questão de céu e de inferno. E por conta disso ele vai ganhar muito destaque, vai ser muito notória a participação dele. Tá bom? Vocês têm que ter isso em mente. No 400, que é o próximo período, lembrando que o Renascimento ele tem 3 períodos: 300, 400, 500. No 400, nós temos uma consolidação do pensamento antropocêntrico. O que é isso, professor? Os artistas e a sociedade, a partir de então, começam a ter um pensamento por si só, totalmente voltado para o antropocentrismo, esquecendo cada vez mais o teocentrismo. Quer dizer, professor, que agora o homem esqueceu de Deus? Totalmente não, mas ele questiona tudo que vem de Deus. Questiona a Bíblia, os dogmas, as regras. Tá bom? E entre o 400 e o 500 vai surgir os famosos artistas. Vale salientar, vale destacar que o Renascimento ele é em 2 áreas, viu? Não esqueça disso nunca na sua vida. Na área das artes e na área científica.
O Renascimento vai ter, nesse 400 e 500, o aparecimento de vários artistas, como por exemplo, aí você vai lembrar logo de quem? Isso, das Tartarugas Ninjas. Donatello, Rafael, Leonardo e Michelangelo. E eles vão ser grandes artistas, vão ter uma incumbência de fazer com que aconteça a expansão do Renascimento, que o Renascimento possa ser admirado, possa ser uma referência, possa ser um marco. E esse Renascimento, ele não ficará restrito da Península Itálica, ele vai se expandir. E esses artistas serão responsáveis por essa expansão. Esses artistas vão influenciar, eles vão colaborar enormemente com pinturas famosas, esculturas. O Nascimento de Vênus é uma obra importante. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci, muito bem lembrado, aquela misteriosa obra, né, que atrai tanta discussão, não é? Que ele, dizem as novas informações que ele pintou um quadro em cima do outro, em homenagem a uma esposa de um amigo dele, e ele coloca aquele olhar enigmático que chama a nossa atenção, não é? A partir do momento que você colocar aquele quadro e ficar num posicionamento indo para um lado para o outro, fatalmente você vai perceber algo inovador e diferente naquele quadro. Então, renascimento cultural são esses artistas aqui. E além disso, eu não posso esquecer nunca, jamais, das contribuições de Leonardo da Vinci nas outras áreas, viu? Exatamente. Na área da engenharia, da ciência. Ele fez um esboço, o Leonardo da Vinci, do que seria um helicóptero. Já imaginou começar a fazer isso em pleno século XV? Meu Deus, é um gênio um homem desse. Nós temos que reverenciá-lo realmente, porque é um gênio. A colocação de como surgia a gestação de uma mulher, o crescimento de um bebê lá no seu ventre, ele fez esse esboço. Então é uma referência. Nós não devemos esquecer jamais das contribuições de Leonardo da Vinci, não só para as artes. Tá bom? E o Renascimento, ele se expandiu, ou seja, ele vai chegando a outros países. Quais são os países, professor? Muito bem. O Renascimento vai chegar na Inglaterra, com um grande nome, que é William Shakespeare, quando criou uma obra chamada Hamlet. Procure aí, vasculhe, pesquise, para você se amostrar mais tarde em casa, não é? A obra de Hamlet. Nós temos esse Renascimento chegando à Inglaterra, chegando a Portugal, com Gil Vicente e Luís de Camões, na literatura, não é? Dois grandes literários. Na Holanda, com Erasmo de Roterdã. Na Alemanha, com os irmãos Bosch, né? Com os irmãos Bosch. E temos também na Espanha um escritor literário muito famoso, chamado, esse mesmo, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes é um homem, é um gênio também, que vai escrever a obra Dom Quixote de la Mancha, um cavaleiro sonhador. Se você, eu recomendo essa leitura para você, tá bom? De Dom Quixote de la Mancha. E esses são os representantes do Renascimento em diversos países da Europa. O Renascimento artístico. E também eu devo mencionar o Renascimento científico, que questionamentos que anteriormente a igreja defendia vão ser questionados e provados cientificamente que não estavam corretos, da igreja católica, não é? Sobre a questão que a terra era quadrada, era redonda, o geocentrismo. E aí a gente vai perceber uma contribuição enorme desses cientistas para a nossa formação, para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento, não é? A ciência está evoluindo.
Perceba que esses dois aspectos são fundamentais: o desenvolvimento artístico e o desenvolvimento científico. Com esse desenvolvimento agora, a Idade Moderna, com esse novo marco, com esse novo fato histórico que é o Renascimento, a Idade Moderna passará por um novo patamar. Um patamar de desenvolvimento, de questionamento sobre tudo, surgimento de outras doutrinas. Lá na frente, quando a gente começar o conteúdo propriamente dito do oitavo ano, a gente vai ter o Renascimento, o Iluminismo. Não é? O Iluminismo. Então, esse conteúdo que nós estamos revisionando do sétimo para o oitavo ano, ele é fundamental para o seu entendimento histórico, para que você possa absorver o conhecimento e desenvolver, colocar na prática todo esse conhecimento que você está adquirindo aqui nesse momento, nessas aulas. Então, na aula de hoje, só revisando, nós aprendemos a questão do Renascimento. O nome Renascimento significa nascer de novo, surgindo na Península Itálica, surgindo mediante uma prosperidade econômica daquele período, não foi? E aí esse desenvolvimento é ocasionado, é influenciado por quem? Esse desenvolvimento é influenciado pela classe social chamada burguesia, que também leva o nome de ricos mecenas, ricos comerciantes, também chamados de mecenas. Pessoal, esse conteúdo ele é fundamental para que a gente possa entender todo o período moderno. Todo o período moderno, a gente vai buscar beber nessa fonte do renascimento cultural e científico. Fiquem atentos a isso. Nas próximas aulas a gente vai passear ainda pelo momento de mudanças da reforma e vamos passear também um pouco na questão da história do Brasil, dos conteúdos que nós vivenciamos em relação à chegada da família real ao período colonial, ainda dentro do período colonial. Tá bom assim? Fiquem focados, estudando, conscientes de que isso é só o início. Eu já mencionei que o oitavo ano é muito puxado no que se refere à história, que vocês devem ficar atentos. Tá bom assim? Um forte abraço, fiquem bem, respeitando as medidas de segurança sanitárias, conscientes da necessidade do uso da máscara, do álcool em gel, tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.